Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vedana aqui hoje para gravar a resolução da primeira fase da FUVEST 2021. Então vamos começar aqui pela questão número 45, que é uma questão teórica, é bastante interessante e que diz assim: considere as seguintes afirmações. Primeira, uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Gente, esta afirmativa, é bem tradicional quando a gente estuda movimento. No ponto mais alto da trajetória é a velocidade que é zero. Se a aceleração também fosse zero, a pessoa ficaria parada lá para sempre. Isso não acontece. Então essa frase aqui está errada. A aceleração é a aceleração da gravidade, ok? Aponta para baixo. 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta, olha o português aqui, linha reta, uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. Não, isso aqui é movimento retilíneo uniforme. A força resultante é zero. Então essa aqui também é falsa. Terceira frase. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam paração e reação. Peso e normal nunca são paração e reação. Dentro dessa aula, dessa matéria que a gente sempre fala disso, tá? O peso é a força que o planeta Terra faz, sobre esse livro, puxando ele para baixo. E a normal é a força da superfície de apoio empurrando, no caso aí, o livro para cima, tá bom? Elas têm naturezas diferentes. Essa aqui é uma força de origem gravitacional, essa é uma força de origem elétrica. Elas atuam no mesmo corpo, Tem diversos motivos aí pelo qual elas não são paração e reação, tá bom? Então, exercício 45, todas estão erradas, Todas as afirmativas são falsas. A resposta é a letra E, ok? Lembrando que a versão aqui da prova do professor é a prova V, tá? Bom, vamos lá. Questãozinha 46. Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa. Eu recebi isso aqui, Claro, os alunos mandam pra gente. E achei bastante curioso. No dia eu falei, tem uma cara de que isso aí é montagem, que é fake. Mas aqui o exercício está provando pra gente que não precisa ser fake, tá? Dá para fazer acontecer. Tem um desenho aqui de forças que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu já me chama a atenção o quê? O fato de ele dar as distâncias em relação a um ponto aqui, ó. E eu imagino, que você também deva estar esperando que isso aqui rotacione, caso a garrafa caísse. Então, já começa a surgir aqui na minha cabeça o conceito de torque, tá? Quando eu olho para esse desenho. O truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas das forças que atuam sobre o palito 1. O palito 1 é o que está deitado. Nesta figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1. Está aqui, ó, inclinada esta força. Aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa. Como a gente tinha falado, ele deu a distância lá, que aqui é L, tá? P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D do ponto A. Tá aqui a força que ele chamou de P. E o ângulo θ, e θ é o ângulo entre a direção da força F e a vertical. Para que o conjunto se mantenha estático, então não pode girar, o torque resultante tem que ser igual a zero. Porém, na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos de F e P deve ser. Nunca faça sem olhar o note a dot. Despreze o peso dos palitos em relação ao módulo das forças F e P. Gente, claro que você ia usar o seu desenho pronto, Mas o professor vai colocar aqui um esboço do desenho, ok? Para que a gente possa fazer as devidas
anotações. Então, questão número 46, ele desenhou lá pra gente o palito 1, colocou no palito 1 um ponto A, que é o ponto de apoio, e aí nesse palito ele desenhou duas forças, para cá a força F e mais pertinho do ponto A a força P. Além disso, né, a gente sabe aqui, ó, já vamos transpor o ângulo, né, que esse ângulo aqui é θ. Transpor porque ele não foi colocado ali originalmente, tá bom? Galerinha, vamos olhar um pouquinho para isso aqui. Aqui está o nosso eixo de rotação, né? Devido à ação da força-peso, essa prancha, que é o palito 1, tende a girar nesse sentido. Então eu vou anotar aqui, mesmo que isso aqui seja só um lembrete, ok? Um momento aqui, né? Torque, nesse sentido, realizado pela força P. A força F, por outro lado, se aqui é o eixo de rotação, né? Ela empurra para lá, a tendência do palito, devido à ação dessa força, é girar para o outro lado. Então eu vou colocar aqui, só para ajudar na resolução, né? A pensar, o momento 2. Se ele falou que não gira para um lado nem para o outro, então o momento 1 deve ser igual ao momento 2, módulo. Momento, gente, é torque, né? F vezes D vezes, e agora, hein? Cosseno ou seno? O original, a equação original é seno, né? Mas o professor, eu, né, particularmente, esse θ aqui não é necessariamente esse θ aqui, tá? Esse θ é o ângulo entre o F e o D, lembrando um pouquinho da teoria, né? Eu não gosto muito, até vou escrever aqui embaixo, dessa equação, desse jeito que tá, porque na minha cabeça parece que isso vira uma decoreba e ainda por cima o aluno tem a chance de confundir com o trabalho e tal. Então, como eu gosto de pensar? O conceito de torque é a capacidade que a força tem de rotacionar o corpo. Para ela conseguir rotacionar o corpo, o ideal é que ela esteja perpendicular ao braço da alavanca. A força F não está perpendicular ao braço da alavanca, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Decompor o F, esse daqui vai ser F cosseno de θ. Tudo bem? Tá com ângulo, né? E aí, eu posso tirar o seno da equação do torque usando só F vezes D, desde que a força esteja perpendicular ao braço da alavanca. No fundo, eu estou falando aqui que o θ, que este ângulo, tá? Vamos chamar de θ', tá? Ele é 90 graus se a força estiver perpendicular ao braço da alavanca. Aplicando a nossa equaçãozinha aqui, ó, momento 1 é o momento da força P. Vai ficar P vezes D. As distâncias estão no desenho original lá, tá? E o momento 2 é o momento da força F. Só que qual parte da força F que realiza torque? O F cosseno. Vai ficar F cosseno de θ vezes o L, não esquece, porque o L é a distância, tá? Então a gente pode isolar aqui o F, né, que foi o que o autor da questão fez lá nas alternativas, L cosseno de θ. Beleza? E isso aí vai dar pra gente P vezes D sobre L cosseno de θ nessa versão da prova, né? Repito, é a prova V, tá? Que o professor tem aqui como versão, é a letra A. Ok? Vamos em frente. Questão número 47. Na minha opinião, talvez a mais difícil aí, né, da prova de física. Diz assim, ó. Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, que é um dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. Colocado para oscilar sobre a ação da gravidade. Isso aqui já me fala que esse smartphone está oscilando, indo para um lado para o outro, como um pêndulo. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração, corrigidos por um valor de referência constante em função do tempo. Tem um gráfico, me lembra muito uma onda, como quando ele dá o tempo aqui eu já penso em pegar o período. E a pergunta vem, com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja de um pêndulo simples a ângulos pequenos,
o comprimento do fio é de aproximadamente quanto? Gente, por que que o professor diz aqui, né, para você que, na minha opinião, esse era um dos piores aí da provinha? Porque frequentemente os alunos têm dificuldade de lembrar a equação do período. Inclusive já caiu, né, outros anos, em vários vestibulares, o período do pêndulo simples, que eu estou escrevendo aqui a equação para vocês, ó, mas o autor da questão fornecia a equação, então tudo bem. O período é o t, o π ele mandou usar igual a 3, o g é a aceleração da gravidade, o L é o comprimento, que foi o que ele pediu. Do gráfico, a gente precisa pegar o período. Então, aqui tem uma oscilação, vou mostrar com a caneta que é melhor. Aqui nós temos uma oscilação, ok? Só que fica muito no meio do caminho, né? Como é que eu vou pegar o período? Então, a minha sugestão para ti é procurar o melhor ponto. O professor já fez isso. E mais ou menos aqui até do 20 ao 24, ó, até esse pontinho aqui, a gente tem praticamente, né, uma oscilação, 2 oscilações, 3 oscilações do pêndulo. Então, eu descobri que 3 oscilações têm 4 segundos, ok? Portanto, o período é 4 segundos dividido por 3 oscilações, né? Tempo para uma oscilação. 2 vezes π, que ele mandou usar igual a 3, raiz de L sobre 10. Beleza? Dá para simplificar, né? O 2 com o 4, você vai ter que levar ao quadrado aí e tal. Isso aí vai dar 40 dividido por 81. Aqui está em metros. Ok? Sistema internacional. As alternativas estão em centímetros. 40 por 80 é meio, né? Meio metro, mais ou menos, é 50 centímetros, que é a letra C. Tá ok? Então, a dificuldade aí, claro que tem a questão da leitura do gráfico, né, também, mas no meu ponto de vista, o mais difícil era você lembrar da equação do período do pêndulo simples. Vamos passar aqui para frente, vamos lá. Questão número 48. Diz assim: uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 megawatt-hora por mês. Isso é quantidade de energia, né? Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura com vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kWh de energia por mês cada um. Considerando que a mini usina hidrelétrica opere 24 horas por dia com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade seria D. Ele deu a densidade da água, já vou adiantar aqui para você, para a gente ficar mais rápido. São 10 litros por segundo, então são 10 quilogramas de massa, ok? De água por segundo. Um mês tem 30 dias, que eu vou precisar para calcular a quantidade de energia, e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, esse exercício tem outra dificuldade, diferente do 47, né? O 48, ele é um exercício mais assim que exige organização, né? Para que você consiga juntar todas essas ideias, já que é um exercício um pouco longo. Primeiro, vamos fazer assim. Eu vou calcular a potência que essa mini usina hidrelétrica consegue produzir. O que eu sei? Que a energia potencial gravitacional vai ser transformada em elétrica. Veja que ele deu vazão, ó, lembra que eu chamei a tua atenção? São 10 kg por segundo. Então, isso aqui é 10, isso aqui é 1. Tá? Então, a potência vai ser 10 kg por segundo, vezes 10 na gravidade, vezes 15 da altura. Isso dá 1.500 watts. O que você vai fazer com a potência produzida pela mini usina hidrelétrica, Vedana? Bom, eu vou calcular a quantidade de energia que ela produz em um mês. É a mesma equação de novo, tá, gente? Só que agora eu vou calcular a quantidade de energia em um mês e isso eu vou calcular em quilowatt-hora. Então, bastante atenção. Aqui é 1.500 watts. Então, é 1,5 kW. Beleza? Vezes o tempo, que é 24 horas, vezes 30 dias. Porque eu quero calcular a quantidade de energia no mês. Ok?
1,5 vezes 30 dá 45. 45 vezes 24 dá 1080. 1080 kWh. Bom, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Isso aqui é a quantidade de energia produzida em um mês pela mini usina hidrelétrica. Eu preciso de, segundo o enunciado, aqui em cima, ó, 2 megawatt-hora. Como está em mega, eu vou andar 3 casas aqui, ó. Em vez de 1080 kWh, eu vou ficar com 1,008 megawatt-hora. Ok? E aí eu vou fazer assim, a energia fotovoltaica que eu vou precisar é 2 megawatt-hora menos o que eu consigo com a mini usina hidrelétrica, 1,08. 2 menos 1,08, a energia fotovoltaica, né, que são os painéis solares, ok? Vai dar 0,92 megawatt-hora. Vamos passar isso aqui para quilowatt-hora? 920 quilowatt-hora. Cada painel, tô acabando o exercício, hein, gente? Cada painel gera 40 kWh. Então, eu vou dividir aqui por 40. 92 dividido por 4, né? Porque eu vou cortar o zero. Dá 23 painéis. Ok? Que é a letra B de bola. Fazer uma pausinha aqui na resolução, né? A gente já resolveu, ó, gente, a questão 45, 46, 47, 48, tá? Só para vocês terem uma ideia da divisão aí, né? O professor falou isso na aula pré-FUVEST. A gente tem uma predominância bastante grande. 45 uma questão de mecânica, 46 também é mecânica, 47 a questão do pêndulo simples também envolve, né? Mecânica, apesar de que a gente estuda isso em ondulatória e tal, mas é movimento também, tá? E aqui na questão de energia, a gente também falou sobre energia mecânica, tá? Então, uma predominância bastante grande aí desta área da física. Na questão 49, a gente vai falar um pouquinho sobre ondas. Muita atenção com esse problema, tá? Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas, esticando-se uma corda homogênea fixa em 2 pontos separados por uma distância L e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar a corda um objeto de massa m0 mantido em repouso. Aqui, ó. É bem tradicional, né, quando a gente estuda ondas em cordas, falar desse tipo de arranjo. O arranjo experimental é ilustrado na figura e ajustando-se a frequência do gerador para F1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico. Então, F1 com essa situação, com esse corpo pendurado. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa em mão, observa-se que a frequência do gerador, para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico, deve ser ajustada para 2F1. Com isso, é correto concluir que a razão Emão sobre M0 deve ser. Gente, aqui tá uma dica importantíssima para essa questão. Diferentemente dessa, né, que cobrou equação de Cor do período, essa ele deu. A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sob a qual a corda está submetida. Essa equação que o Not e a Dot da FUVEST tentou te ajudar a lembrar é a chamada equação de Taylor, né? A velocidade de propagação da onda em uma corda é a raiz quadrada da força, tração, aqui é tração, tá? Dividido pela densidade. Você conseguiria, nem lembrando, assim, não precisava nem saber a equação inteira, tá? Só a proporção que ele falou já ajudaria. Preciso ainda escrever a equação para te ajudar um pouquinho mais. Galera, ele relacionou, ó, equação fundamental, tá? Wallenberg ferida. Ele relacionou a frequência, essa foi a pergunta, com a tração que estica a corda. Então, vamos mexer nessa equação, vamos isolar esse T aqui, ó, ou esse F, tá? Você poderia escolher. E aí vamos fazer esse exercício por proporção.
Vou levar ao quadrado. Lambda ao quadrado vezes f ao quadrado vezes o mi é igual a t. Entendeu aí o que o professor fez? Levei ao quadrado e já passei o mi para o outro lado. Ele explicou que a onda continua sendo o primeiro harmônico, então o lambda não muda. A corda também é a mesma. Só que trocando o corpo M0 pelo corpo Emão, a frequência dobrou. Como aqui está o quadrado, então a tração na corda tem que quadruplicar. Então, qual é a relação? Quadruplicou a força, porque dobrou a frequência. Só que a força que estica a corda é igual ao peso do corpo. Então, se lambda ao quadrado, f ao quadrado, vai fazer mais um passo aqui, tá, gente? Aqui eu vou colocar mg, ó. Esse m é m genérico, tá? Na primeira situação, esse m valia m0. Na segunda situação, ele vale o emão. E eu sei que aqui dobrou, então aqui tem que quadruplicar. Então, eu posso dizer que o emão, na segunda situação, é igual a 4 vezes o m0 da primeira situação. Tudo bem? E aí, o emão dividido pelo m0 é 4. Foi o que ele pediu, né? Era uma questão para fazer bem rapidinho, para você ganhar tempo para fazer as outras que eram mais longas, tá? Letra E. Questão número 49, ok? Uma questão que envolvia um pouquinho, né, assim, de ondulatória, bastante ondulatória, aliás, mas tinha um dedinho aqui na mecânica também, tá? Bom, questão número 50, o professor vai até deixar aqui, ó, a gente vai resolver ela olhando para o gráfico, tá? 1 mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostra a figura, sendo que a etapa AB é isobárica, pressão constante, BC é isocórica, volume constante, e CA é isotérmica, temperatura constante. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Gente, vamos lá, etapa BC. Não tem, ele falou de calor, então eu vou ter que pensar em energia, né? Etapa BC não tem variação do volume. Vamos anotar isso aqui. Essa é a questão número 50. Ó, BC não tem variação do volume, lembra que a gente tem que pensar em energia, tá? Então o trabalho é zero, ok? E eu vejo, muito importante, deixa eu para o senhor mostrar de novo, e eu vejo que de B para C, lembra que isso aqui é uma isoterma? As isotermas são paralelas, assim, né? Uma não toca na outra. Então, de B para C, a temperatura está diminuindo, imaginando aqui as isotermas, ok? Ou você pensa que como o volume é constante e a pressão diminuiu, a temperatura tem que diminuir. Por que que isso é importante? Porque para pensar na energia, eu já sei que o trabalho é zero, não é? Mas eu também sei que o ΔU é negativo. A primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor que você dá para o gás, ele tem duas opções. Ou ele gasta para realizar trabalho, ou ele guarda na variação da energia interna. Se este é zero e este é negativo, então a quantidade de calor é negativa na etapa BC. Ok? Na etapa CA, que também foi tratada aqui no item 1, né? O ΔU é que é zero, porque a variação da energia interna ela depende apenas da variação de temperatura, e CA é uma isoterma. Então, se o ΔU é zero e o trabalho é negativo, pô, Vedana, como é que você sabe que o trabalho é negativo em CA? Porque o volume está diminuindo, né? Então, a quantidade de calor, olhando para a primeira lei da termodinâmica, é negativa. E se a quantidade de calor é negativa, gente, para o gás, então eu sei que é liberado, é perdido, ok? E, portanto, a primeira frase, né, o item 1, é verdadeiro. Ok? Muito bom. Item 2, segunda frase. Você vai escrever aqui, ó, item 2. Diz assim: o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB. AB tem trabalho? Tem, é positivo. É numericamente igual à área desse retângulozão aqui, ó.
tá? Quanto na etapa BC. Na etapa BC o trabalho é nulo, então essa frase é falsa, ok? Vamos anotar, trabalho BC é 0. BC, né? Vamos anotar assim, o trabalho é igual a 0, então a frase já é falsa, não precisa nem olhar mais nada, nem pensar no resto, né? Economiza tempo. Item 3. O gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Na etapa CA você tem uma isoterma, né, gente? Não estou mostrando certo aqui, né? Na etapa CA você tem uma isoterma, então a temperatura não é aumentada. A B é aumentada sim, tá? Lembra das isotermas, né? Imagina aqui várias isotermas, uma paralela à outra. Então, a B está certo, mas CA está errado. Portanto, o item 3 também é falso. E aí a resposta só é verdadeira a primeira, né? Então, questão número 50 é a letra B, ok? De bola. Muito bom. Vamos para a questão número 51. Falar do olho humano, ó. Essa a gente vai fazer direto aqui no desenho também, atenção. O olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura. Cristalino e córnea são lentes convergentes, né? Eles convergem o raio, mas os raios estão se encontrando aqui, né? A imagem nítida vai formar antes da retina. Isso, miopia. Neste caso, lentes corretivas divergentes. Essa é a moral desse exercício. Por que que o míope não pode ir no zoológico? A piadinha, né? Usa lente divergente. É a coisa mais infame que tem, mas funciona. São necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida. Qual arranjo esquemático melhor descreve lente divergente, hein, gente? A correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista, no caso, uma pessoa míope. Tá errado, porque os raios de luz têm que divergir aqui, ó, ao passar pela lente. Está certo, forma um feixe divergente. Os raios de luz são separados ainda mais ao passar pela lente divergente corretiva e lá dentro encontra na retina. A resposta é a B. Vamos olhar as outras? Ó, tá convergindo os raios já dentro da lente, tá errado. Aqui meio estranho, né, o que aconteceu, mas tá convergindo os raios dentro da lente. Mas esse desenho aqui é até meio bizarro, né? Aqui também, né, o feixe era divergente, ó, e virou paralelo dentro da lente. Então, essa lente aqui também teria que ser convergente, tá? Então, a resposta da questão número 51 é a letra B, de bola. O professor também vai anotar aqui, ó. Mas é só para ajudar na organização, né? Uma questão bem direta. A questão 52 a gente também vai fazer direto no desenho, tá, gente? Então presta bastante atenção, essa é uma questão bem interessante e eu achei legal que a FUVEST colocou aqui nas alternativas algumas opções. 2 balões, já comento sobre isso, 2 balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas condutoras, alinhadas e em contato, que inicialmente estavam eletricamente neutras. Balão negativo, balão negativo. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar nas latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total. Olha o Not a Dot para te ajudar. O contato entre 2 objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e o outro. Então, as cargas podem andar aqui, ó, pelas latas. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito. Galera, num primeiro momento, se tu olha isso, tu vai falar assim, olha, a mesma força que tem daqui vai ter de cá. Então, fica tudo neutro e. Isso que eu falei que eu achei legal que a FUVEST colocou. Então, se o cara foi meio desesperadão, né, muito rápido, errou. Por quê? Vamos pensar agora, a gente olhou num modo grosseiro. Vamos olhar vamos olhar com um pouquinho mais de atenção. Vamos pensar aqui, ó, naqueles elétrons que estão aqui. Eles estão sofrendo mais força de repulsão dessa carga negativa, porque estão mais próximos, do que força de repulsão dessa carga negativa. Então, os elétrons que estão mais próximos deste balão, eles vão tender a se afastar. Vão para a lata 2.
A mesma coisa acontece do outro lado. Esses elétrons que estão aqui vão sofrer mais força de repulsão deste balão do que daquele. Esses elétrons vão para a lata 2. Se os elétrons saíram daqui, fica positivo. Mesma coisa aqui, positivo. Então a resposta é positivo, negativo, positivo. Ok? Carga, né? Positivo, negativo, positivo. Ó, letra D de diáspora. Então, questão número 52. O senhor também vai colocar aqui por uma formalidade, tá? Foi D, né? Positivo, negativo, positivo. D de diáspora. Muitíssimo bom. Questão número 53. Outra questão bem legal também a gente vai fazer direto no interpretação do circuito, tá, gente? Isso aqui é uma leitura de circuito. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente, ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. A intensidade luminosa de cada lâmpada é sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indica aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme a descrição. Essa chave ou vai ligar as duas ou apagar as duas. E ele falou acender individualmente ou ao mesmo tempo. Então, esse aqui não é o que ele pediu. Circuito 2. Se eu ligar essa chave, essa funciona. Se eu ligar essa chave, essa funciona. Se eu ligar as duas funcionam e recebem a mesma voltagem, que é a voltagem da bateria. Então, isso é o que ele quer. Se eu ligar só uma, ninguém funciona. Eu tenho que ligar os dois interruptores e aí as duas funcionam juntas. Então, essas aqui não funcionam independentemente. Ok? E elas vão dividir a voltagem da bateria também, quando eu fechar as duas chaves. Essa daqui, se essa chave for ligada do jeito que tá, né? Essa acende. Mas essa não, essa fica apagada. Então, se eu mexer nessa chave, com aquela lá ligada, aí as duas acendem. Mas com essa acesa sozinha, ela brilha mais do que com as duas acesas. E ele falou sempre o mesmo brilho. Ok? Também não é o que ele quer. Essa aqui tem um curto, né? Essa lâmpada aqui jamais vai acender. Ainda bem que as alternativas estavam bem tranquilas, né? Circuito 2, letra B de bola. Então, 53. Vamos colocar aqui também. Questão 53, letra B de bola. Ok? Muito bom. Quase terminando. Questão número 54. Uma esfera metálica de massa M e carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, para não tirar a carga da esferinha, ok? A esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contra a ação da gravidade. Contra a ação da gravidade, a uma altura h, sem nunca abandonar a região do campo elétrico uniforme. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são respectivamente. Gente, o senhor vai até fazer um desenho para ajudar, né, na explicação. Ó. Vamos falar só da força-peso primeiro, tá? Força-peso é para baixo, né? E essa esferinha vai ser erguida. O movimento dela aqui é para cima. Isso aqui é a velocidade. Então, trabalho da força-peso. A força-peso é uma força constante. F vezes D vezes cosseno de θ. Como a velocidade é para cima, o deslocamento para cima e a força-peso para baixo, então o trabalho da força-peso vai ficar menos a força-peso, que é mg, vezes o deslocamento. O deslocamento está na figura. O deslocamento é a altura. Então, o trabalho da força-peso é menos mgh. Ok? Agora vamos falar, trocar a cor da caneta, só da força elétrica. A carguinha está aqui, o campo elétrico é para a direita, a carguinha é positiva, então a força elétrica também é para a direita. Só que a velocidade, o deslocamento da carguinha é para cima. Então aqui a força elétrica é perpendicular ao deslocamento. Portanto, se eu colocar na equação, né, do trabalho, o trabalho da força elétrica vai dar zero. Ela não realiza trabalho, ok? Força perpendicular ao deslocamento. Então, a resposta é trabalho da força-peso, trabalho da força elétrica. Isso aí, na prova, está na letra B, ok?
Fizemos agora a questão número 54. 54. Muito bom. Questão número 55. A energia irradiada... É a última, né, gente? A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia. Conversão de massa em energia, física moderna, E igual a mc², a famosa equação do Albert Einstein, durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Atualmente, essas reações permitem ao Sol emitir radiação luminosa a uma potência aproximadamente 4 vezes 10 na 26 watts. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, cerca de 5 vezes 10 na 9 anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próxima de velocidade da luz, para ajudar, no E igual a mc², e velocidade, o ano, né, em segundos. Olha só, a gente está falando de energia, né? Só que a gente está falando de energia em duas situações diferentes. Uma delas é a conversão de massa em energia e energia em massa e vice-versa. E a outra é relacionando com a potência e o tempo. Então eu vou isolar a energia aqui, ó, e vou jogar ali. Aí vai ficar assim: potência vezes tempo é igual a m vezes c ao quadrado. Potência que o Sol irradia, ele deu 4 vezes 10 na 26. Por quanto tempo? Por 5 vezes 10 na 9 anos. Isso aqui é 5 bilhões de anos. Só que um ano tem 3 vezes 10 na 7 segundos, não esquece. Ok? A massa é o que a gente quer e a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8. Não esquece de elevar ao quadrado. Beleza? Vamos melhorar isso aqui? Ó, esse 3 vai ficar ao quadrado, então vai dar um 9, que eu vou cortar com esse 3 aqui. E aí, 4 vezes 5 dá 20. Então vai ficar assim, 20 dividido por 3, vezes 10. 10 na 8 ao quadrado dá 10 na 16. Com esse 10 na 26, sobra 10 na 10. 10 na 19, 10 na 26. E aí, 20 vezes 10 na 26 é 2 vezes 10 na 27. 2/3 quilograma. Vamos dizer que o Sol já deu uma emagrecida, né, gente? Olha a massa que ele perdeu nessa meia vida dele, né? Ele tá mais ou menos no meio da vida dele. Então, isso aqui é a letra C. Ok, meus queridos? Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa um like aí, deixa seus comentários também para ajudar a gente a sempre melhorar. Um abraço.